Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou o Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente vai falar sobre concussão, sobre esportes, sobre atendimento em campo, sobre medicina esportiva raiz, com um cara aqui que é uma lenda, um dos pioneiros da medicina esportiva nesse Brasil, pelo menos na Unifesp. Dr. Ricardo Eide, bem-vindo. Bom, obrigado pela recepção, obrigado pessoal que está assistindo. E quando fala, né, raiz, que é lenda, você já começa a entregar um pouco a idade, mas tá valendo, né? Mas qual que é a turma? Qual que foi a tua turma? Primeiro, ele é o pioneiro. O cara é pioneiro. Primeira turma de residentes da medicina esportiva da Unifesp. Exato. Então vocês abriram um caminho que muitos trilharam depois, inclusive a gente se beneficiou aí dos caminhos que vocês abriram. Aí a gente fica feliz para as pessoas que estão vindo, que estão trilhando e só melhorando cada vez mais tudo isso que a gente cada vez vivendo. melhor, cara, cada vez melhor. Muito. Eide, obrigado pela presença. Obrigado por sua trajetória, porque você liberou muito bem a mata para a gente poder percorrer um caminho aí muito mais limpo. E a gente sabe o quanto a gente te admira e o quanto seu trabalho é legal e inspira a gente. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço estar aqui com vocês e eu que fico orgulhoso de ter aberto um pouquinho a mata, depois vem um monte de gente ajudando a abrir um pouquinho mais, cada vez mais pra gente nessa área. Antes da gente começar aqui, só queria aproveitar também para anunciar aqui pra galera que tá ouvindo que a gente tem um parceiro oficial, que é a Ultrassonografia no Esporte, um curso de ultrassonografia musculoesquelética voltada para lesões no esporte, que acontece mensalmente durante um ano inteiro, com bastante prática, mão na massa, procedimentos, infiltrações. Então o link vai estar aqui embaixo para quem quiser saber mais sobre a ultrassonografia no esporte. E agora a gente volta aqui para a programação normal. Boa, bom demais. Ô, Eide, te perguntar... A gente sabe o quanto a medicina esportiva hoje em dia está mais em evidência, mas conta pra gente como é que foi sua trajetória ali no comecinho, como foi a decisão de fazer medicina esportiva, se teve influência de alguém, que eu acredito que tenha, que eu sei um pouco dessa história, e como foi entrar na residência, quais foram os desafios ali do começo da sua caminhada? Cara, foi meio... primeiro, né, eu tava na faculdade, eu não sabia o que fazer. Aí eu tava, acho que no terceiro ou quarto ano da faculdade, veio um curso pro Brasil de Team Physician, né, pra ver médico de beira de campo. E aí eu fui assistir e tal, era um Team Physician course, era longo, eram uns 3, 4 dias. Eu fui assistir, ver como que era, e aí lá, eu tava no terceiro ou quarto ano da faculdade, eu descobri que potencialmente, talvez, de uma possibilidade remota de quando eu acabasse a faculdade, estar lançando e estar começando a residência de medicina esportiva. Como vocês sabem, como eu, a área é mais antiga, né, como sociedade, tudo, como especialidade, mas como residência, lançou a primeira turma foi em 2007, né, começou em 2007. E na faculdade eu pensava, falei, adoro ortopedia, mas eu não gosto de operar, não gosto da parte cirúrgica. Eu gosto da parte clínica e gosto da parte de performance. Né? Que área que eu vou? Vou para fisiatria para ver um pouquinho disso, né? E aí calhou de ter residência de medicina esportiva logo quando acabasse. Né? No começo todo mundo falava, você é louco, você vai fazer o quê? Ninguém... o que vai ser essa área? Ninguém sabe como que é, você vai atender quem? Eu falei, cara, eu vou. Cara, assim, pra gente... Cara, Exato. Pra mim, eu decidi fazer em 2019, quando eu tava terminando a faculdade. E já foi difícil a pressão dos outros perguntando e querendo dar pitaco. Pra ti deve ter sido brutal. Não, exato. Era 2006, né? E assim, só abriu na Unifesp, na USP e em Caxias do Sul. E eu fiz Santa Casa, né? Então... imagina lá dentro, não, mas você não vai prestar nada aqui na Santa Casa? Eu falei, não, eu vou, mas infelizmente não tem a área hoje, né? Agora tem, né? Mas hoje não tem a área que eu gostaria de seguir. E aí eu acabei, falei, eu vou ver o que dá. Vou trabalhar com coisas que eu gosto, não sei como é que vai ser a residência. E aí prestei a prova, tudo, aí passei na Unifesp e na USP na ocasião. Mas aí acabei indo para a Unifesp, optando por ficar lá por conta do foco mesmo, que era mais em performance naquela época, e tava o Moisés Cohen, que estava coordenando junto, e o Andreoli, que também estava, então todos eles envolvidos com esporte de alto rendimento, e eu adoro performance, né? Independente do que é, competição, rendimento, tudo eu gosto, né? E eu falei, acho que eu vou dar uma tentada, vamos descobrir como que vai ser esse negócio, vamos atrás.
E fui. E aí foi o que vocês falaram, assim, era completamente mato. Nós mesmos fomos ajudando a formar a residência e passava em determinado estágio e falava, putz, isso aqui tá legal, putz, isso daqui não tá legal, precisa melhorar, tá faltando isso, faltando aquilo. Coisa que a gente vai descobrindo ao longo da residência. Por exemplo, putz, talvez seja interessante passar na dermatologia, mas dermato, putz, você pega atleta com unha encravada, você pega um monte de dermatite, um monte de coisa que atrapalha a competir, atrapalha no dia a dia. O que você vai fazer com isso? Tá bom, talvez precise passar na dermato. Putz, no oftalmo. Não, o que você vai fazer no oftalmo? Então, pode influenciar, a gente precisa saber atender, pelo menos, emergências oftalmológicas, né? Então, algumas coisas assim a gente foi tentando ajustar, né? Passava em UTI na época, né? Precisa passar na UTI, mas, cara, a gente nunca vai entrar na UTI, nem na enfermaria, né? A gente não vai passar por essas coisas no dia a dia. Então, tá bom, aí foi aos pouquinhos ajustando e aparecendo oportunidades, né? Como você falou, assim, mesmo como a gente fala, tem ônus e bônus de ser da primeira turma, né? Na época eu falei, acho que é legal ser da primeira, justamente pelo que vocês falaram. Cara, eu fui da primeira turma. Eu posso ser bom, posso ser ruim. Eu fui da primeira turma e todo mundo olha e fala, nossa, eu fui da primeira turma. Cara, pode ser o pior do mundo, pode ser horroroso, mas beleza, tem história. Tem história. Mas a gente foi no fundo, ajustando, tentando melhorar, vendo o que precisava fazer e fazendo o que a gente gosta, né? Então, e a gente sabe das histórias de vocês, né? Vocês três. Uhum. Eu acho que até legal a gente citar, que tem o Fernando e o Fabrício. Né? Fabrício Naves e o Fernando Bianchini. Isso. E mandar um abraço para eles e falar que eles vão vir aqui em algum momento, se eles puderem. Eles não moram aqui, mas em algum momento eles estiverem por aqui, chamar eles. Mas que vocês tinham uma dificuldade de chegar nas especialidades e eles aceitarem, entre aspas, vocês. Porque o que fazia o médico do esporte? Essa era a maior dificuldade e ainda é. Exato. Porque muitas pessoas perguntam pra gente o que o médico do esporte faz. E ainda mais dentro de um hospital. Por que o médico do esporte tá rodando na oftalmo, tá rodando na dermatologia? E a gente encontra isso até hoje, na residência. Depois de, 14 anos, 15 anos de residência. E os meninos sempre reportam pra gente, estando como preceptor, eles falam pra gente, olha, o pessoal lá tá perguntando por que a gente tá rodando. Até uma das residentes chegou pra mim essa semana, que estava rodando no ambulatório de asma da pneumo, e aí o preceptor falou, por que vocês rodam aqui da medicina esportiva? Aí ela falou assim, tem asma induzida pelo exercício, a gente tem que estar aqui para poder entender, saber conduzir, e eu acho que isso é uma dificuldade, né, que vocês enfrentaram. Muito, não, putz, tem asma induzida pelo exercício e tem atletas ou pacientes que têm asma e fazem exercício. Exato, né? Então a gente ficava, cada lugar que nós íamos, a gente chegava na ortopedia, então vocês estão aqui na ortopedia, então vocês são clínicos e estão na ortopedia. Aí quando chegava na clínica, vocês são ortopedistas e vocês estão na clínica aqui? A gente, mais ou menos. Mas é aquele negócio, né? Acho que quando você tem uma área que acaba entrando em todas as outras, né? Sempre brinco, é igual como se fosse uma medicina de família do esporte, né? A gente acaba precisando conhecer um pouquinho das áreas. A gente acaba rodando no hospital inteiro e entendendo um pouquinho de cada uma delas, sempre tentando puxar para nossa área. E às vezes é até difícil para a gente mesmo, né? Entender... às vezes o residente fala, mas eu também não sei por que eu tô passando aqui. Às vezes tem dificuldade de enxergar, né? Mas no final das contas, todas as áreas a gente acaba compondo a nossa especialidade, né? E é difícil que você entre um pouquinho de cada uma mesmo, né? Até tem uma coisa que tu falou aí que eu acho muito importante, não é só a asma induzida pelo exercício, é o atleta, é o paciente, o esportista que é asmático. A gente começa a ver na residência muito com o olhar de, eu faço medicina esportiva, então o que eu trato é essa questão da performance, é tudo que está envolvido com o esporte, e é só isso que existe. E até teve um dia, no meu último ano da residência, que eu estava com outro residente, e a gente estava atendendo um paciente, ele atendeu o paciente, e aí ele veio discutir comigo o caso. E aí ele falou do paciente que era hipertenso, tinha dislipidemia, era um paciente com síndrome metabólica, não tomava remédios para isso. E daí o residente falou, então, cara, eu pensei em a gente dar isso daqui de suplementação, treino assim, assado, não sei o que, alimentação, e aí encaminhei ele para um ambulatório de cardio. E eu, cara, peraí, por que tu encaminhou para o ambulatório de cardio? Para ver essa hipertensão dele. Cara, já tem 2 consultas com a medição, com a pressão alterada. Ele tem vários exames ali mostrando que ele tem síndrome metabólica. Ele, claramente, ele tem essa patologia e tu pode começar a tratar, não precisa passar para o especialista.
por que não começa a tratar e em paralelo faz essas outras coisas? E é interessante trazer isso, até porque tem muita gente que está escutando que faz medicina esportiva, que é residente da medicina esportiva, ou que quer fazer, para a gente nunca ficar com esse olhar tão em laser só nisso, Fechado. né? É aquela coisa que o Charlie Munger, ele fala da síndrome do homem do martelo. Não seja o homem do martelo, porque pro cara que só tem o martelo, todo problema é um prego. Mas às vezes você vai ter ali um parafuso, às vezes você precisa de outras ferramentas. E a gente, como médico de esporte, a gente pode desenvolver tudo isso. Como médico, a gente já tem essas capacidades. Na medicina esportiva, a gente é exposto a áreas que foi o que vocês buscaram lá atrás com essa intenção. Cara, vamos ver tudo que complementa. E às vezes o pessoal entra na medicina esportiva agora pensando, não, eu só vou tratar atleta, eu só vou... Porque agora está até mais em alta. Exato. E aí eles acham que esse resto todo é besteira, quando na verdade não, é extremamente importante. E uma população enorme. É muita gente. Se for pensar em N, né, de número de pessoas, é a maioria da população, né, que pode se beneficiar do exercício. Não, e no final das contas é isso que a gente estuda, né? Como é que o exercício influencia na saúde das pessoas, né? E vice-versa, né? Mas mesmo pega em todas as turmas de residentes que fizeram medicina esportiva, mesmo na minha. O Fabrício voltou para Uberlândia e montou uma bela uma clínica de medicina esportiva, mexe muito com corredor, com o pessoal de mountain bike. Fez uma clínica voltada para saúde, exercício e parte de performance. Cuida do Praia Clube lá com uma galera, com os atletas, um monte de atleta que foi para a Olimpíada. O Fernando voltou para Campinas, mexe com a parte especificamente com muita ergospirometria, com muita parte de cardio, da cardio em atletas, né? Então, depois da residência, acabou focando ainda mais nisso. Tem gente que foi para a saúde pública, foi trabalhar com exercício em população geral, tem gente que foi para a parte metabólica, que foi trabalhar com diabético, exercício, então cada um foi para um canto, né, no final das contas, e é super amplo, né, mas acho que é aquele olhar que traz um pouquinho de... Eu acho que tem uma coisa muito legal na medicina esportiva, que é que a gente mexe com saúde, né, e acho que isso para mim é super importante, eu gosto muito. E outra coisa, o perfil do paciente, ele quer vir, quer melhorar. Ele quer fazer exercício, ele quer melhorar através do exercício, não é aquele, não, você precisa tomar isso, precisa tomar aquilo, e vai ficar, doutor, não, eu não tomei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, ele quer voltar a treinar, ele quer começar a treinar, e para mim, eu lembro nos primeiros ambulatórios que eu fui, era com o Mauro Weisberg na época, né, era parte de exercício que eles faziam, e aí veio um casal de pacientes, os dois tinham começado a fazer exercício com 50 anos. Eles estavam na ocasião com mais de 60, quando eles começaram, porque um tinha diabetes e hipertensão, e outro só tinha hipertensão. E aí, depois de 10 anos de exercício, só um deles tomava remédio, acho que era o marido, tomava remédio, mas nadava 2 km por dia, 2 a 4 km por dia. A esposa foi competir mundial de atletismo 200 metros. Caraca, ou seja, coisas que nunca tinha feito exercício na vida. Ela foi competir mundial de atletismo e começou a treinar depois dos 50 anos. Foi pro Master de atletismo. Nunca é tarde para começar. Exato. Né? Nunca nem se imaginaram fazer essas coisas. Meu Deus, isso é tipo uma história de superação completa, completamente fora do esperado. Assim, né? Não, e você chega na residência, são dos primeiros pacientes que eu vejo, eu falo, gente, se começaram com 50 e estão com 60, feliz da vida aproveitando, né? Eu acho que, na verdade, tinha sido até mais que 50 eles tinham começado, na ocasião eles estavam com mais de 60. Eu falei, cara, tem tempo, né? Dá pra fazer coisa. Mas tem a parte boa e a parte ruim disso, porque o paciente chega feliz na nossa consulta. Ele tem que sair mais feliz. Então, todo mundo fala assim, é muito fácil lidar com saúde, mas ao mesmo tempo, se você não agregar algo que ele vai achar positivo, ele vai falar assim, não adiantou nada, perdi tempo aqui. Ou senão, muitas vezes o que acontece vem com lesão e se vai muita gente, tira tudo de exercício dele. Mas o cara tá com uma lesão... Tudo bem, às vezes precisa de afastamento ou diminuição de carga de treino, mas às vezes tá com uma lesão no cotovelo. Mas o que você faz? Não, eu corro, eu faço academia. Tá bom, você tá com lesão no cotovelo, você não vai parar tudo, você vai continuar fazendo academia, só vai preservar isso daqui, você vai continuar correndo. Que a maioria das vezes vai nos outros médicos falando, não, para de treinar. Mas a pessoa só tá bem, às vezes, porque ela tá treinando. É mais fácil você mandar parar, né? Muitas vezes. Mais. É a falta de conhecimento e que eu não tô julgando de natural ter falta de conhecimento. Assim como se me botar dentro de uma especialidade específica, eu não vou ter conhecimento sobre, sei lá, anestesia. Exato. Então, eu não espero que um médico que não teve formação no esporte entenda plenamente de esporte. Aí é mais fácil o cara afastar do que ele entender, talvez, olha, para esse esporte e esse tipo de lesão, você vai se beneficiar de
reduzir um pouco a carga de treinamento, fazer uma fisioterapia direcionada para melhorar a função cinética, movimento. Tipo, isso daqui a gente sabe muito bem, porque a gente é médico do esporte, a gente teve uma vivência extensiva, mas quando a gente era médico parte, né, geral, do nosso dia a dia. a gente não sabia, assim, se perguntasse assim, o cara com artrose pode correr? Eu diria assim, olha, é melhor ir pra bike. Quando agora a gente já sabe que, cara, pode e pode fazer bem pra ele, inclusive, né? Pode fazer bem pra ele, até o impacto. Exato, mas acho que entra um pouquinho no que a gente tinha falado, exatamente do residente que você comentou. Putz, ele encaminhou para cardio, queria encaminhar para cardio. Agora as outras áreas começam a entender também, putz, talvez valha a pena eu ver junto com o médico do esporte. Né? Cara, talvez ele esteja escutando e ele é um excelente residente. Não, ele fez besteira. Ele vai saber que eu tô falando dele, mas ele é um excelente residente. Foi um dia que a gente até trocou ideia, depois ele falou, nossa, Matheusão, verdade. Mas é o que você falou. Porque, cara, é normal. Eu consegui ver isso no R3, mas talvez se eu tivesse que nem ele ali, no R1, eu ia ficar com um foco assim mais... Não, mas a gente fica focado em algumas coisas e tem coisas que você, até mesmo, você pensa, putz, provavelmente o cardio vai fazer melhor do que eu, porque ele tá treinado para isso, mas a visão complementar é justamente isso. E tem um viés muito grande da nossa residência na Unifesp, que ela é segregada, né? Então tem um ambulatório de cardiologia do esporte, tem um ambulatório de geriatria, enfim, das outras especialidades que fazem intersecção. E isso gera essa confusão na cabeça do residente. Porque no R1 e R2, você está acostumado a... Parte cardiológica, encaminha para o dia da cardio. Exato. Parte geriátrica, paciente fez 60 anos, já vai mudar para geriatria. Só que, ao mesmo tempo, eu brinco que no R3, eu acho que é a hora que você pega, faz todo a amarra ali, tudo... E aí você entende o que o médico do esporte faz. Talvez não seja um ano que você vai colocar muito conhecimento teórico, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma compreensão muito grande, né? E dentro disso tudo que a gente está falando, que eu acho que a medicina esportiva é ampla, que a gente admira tanto, você falou de todo mundo que as pessoas se especializaram. E você? Para que caminho que você tomou? E conta um pouquinho do que você decidiu para a sua vida e que hoje você considera que isso te faz ser diferente dos outros. Putz, eu acabei especializando em uma coisa específica, né? Acabei me especializando em concussão cerebral, em traumas de cabeça no esporte. Foi também... Como é que fui parar nisso, né? Tinha acabado a residência, estava trabalhando com futebol já, mesmo na residência eu já estava junto dentro de clube, tudo participando da rotina do clube do dia a dia, né? Dentro do que podia, né? E aí eu lembro que o próprio Moisés Cohen chegou para mim e falou um dia, falou, Perni, preciso montar um protocolo de concussão cerebral para a Federação Paulista de Futebol. Eu falei, você consegue? Eu falei, acho que posso tentar, né? Bora ver o que tem. Aí eu fui olhar tudo, fui ver o que tinha. Isso era 2011, 2010 para 2011. Falei, vou dar uma olhadinha o que tem e tal. Falei para ele, professor, tem isso. Aqui no Brasil tá super atrasado, tem muitas coisas fora, a gente não tá fazendo nada aqui ainda. Falei, o principal lugar no mundo é Pittsburgh, tem as principais publicações, tudo, a tecnologia é diferente e tal. A gente vai ficar limitado dentro do que a gente for fazer. A gente consegue fazer algumas coisas, mas vai ficar limitado. Ele, tá bom. Deu um tempo, uns dias, ele me ligou e falou, Berni, o que você acha de ir para Pittsburgh? Passar uns meses lá. Eu falei, ótimo. Ele falou, tem condição financeira para isso, tudo? Eu falei, acho que alguns meses dá para segurar, né? Vou feliz. E aí acabei indo pra lá, né? Ele tinha muito contato na época com o Fred Full, que era um médico, cirurgião de joelho também, super conhecido no mundo inteiro. E aí ele fui pra lá, né? Ele abriu as portas pra ir. Organizei arte de finanças, tudo bonitinho. Fiquei meses lá estudando e fiquei focando na parte de concussão cerebral, né? E justamente o intuito era aprender e aí voltar e começar no Brasil trazer um pouquinho dessas coisas, né? Então hoje, os meses que eu fiquei lá, né, foi justamente vendo... Eu fui exatamente como você colocou, Matheus. Eu fui pensando especificamente em atletas. Mas eu cheguei lá, tinha um dos consultórios ambulatórios que eram só atletas. Aí tinha um outro que não, era a população geral que tinha tido concussão, né? E tinha tido, falando para a galera que está em casa, né, um trauma de cabeça, né? Um chacoalhão na cabeça, né? Então, estavam pagando
por isso, né? E uma coisa, Perni, só para falar pro pessoal, que não precisa ser um choque de cabeça, né? Exato. Muitas vezes eu acho que é o chacoalhão ali dentro, né? Tem a calota craniana, o cérebro lá dentro, então só esse chacoalhão já pode ocasionar uma concussão. Exato, é aceleração e desaceleração. O que é, né? assim, para criança de 5 anos, o que é concussão? Em termos de sintoma ou em termos de lesão? Não, se for explicar. Explique para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. Tá bom, você chacoalhou a cabeça, é um chacoalhão na cabeça. Não desmaia? Não precisa desmaiar, você pode ser só um chacoalhão mesmo, que pode ser uma pancada na cabeça ou pode ser o teu corpo freando rápido. Foi correndo, de repente, parou. E a pessoa sente algo depois, o que acontece? Sente, ela pode sentir mais comum dor de cabeça, às vezes começa a ficar com um pouco de tontura, fica às vezes muda o sono, começa a ficar com mais sono que o normal, o humor muda, então tem uma gama de sintomas aí grande, né? Mas o importante se ela se sente diferente do normal. Eu perguntei de criança porque, assim, para adultos é mais fácil a gente identificar sintomas. Para criança, quando a gente vai procurar, a gente procura, tá bom, a criança está diferente do normal? Teve uma batida, bateu na cabeça no parquinho? Ou teve teve um chacoalhão, ou teve um acidente de carro mesmo, não bateu o rosto, não bateu nada, mas deu não o chicote em si, mas um movimento proporcional que faria o chicote, Eu tô tentando sempre simplificar super assim, porque a gente vai aprofundar, mas só pra galera entender assim, que às vezes quando num jogo, quando alguém bate a cabeça, é por isso que que um médico avalia a pessoa para ver se ela tem condição de continuar o jogo, que ela pode até perder a memória do que aconteceu, pode correr pro lado errado, tanto que tem perguntas como se ela sabe com quem tá jogando, quanto que tá o placar. Mas continua aí contando da tua experiência de Pittsburgh. O que tu viu lá, assim? Como é que foi? Então, e aí foi exatamente isso. Eu acabei vendo atletas, vendo a beira de campo como que era, vendo no consultório como é que acompanhavam, mas tinha um ambulatório que era pessoas no dia a dia que tinham tido acidente de carro, tinham escorregado em casa e caído, acidente doméstico, qualquer coisa. Tinha um ambulatório só de crianças, né, com concussão. E eles começaram a ver que a concussão, começaram a pensar muito dentro da medicina esportiva. E aí começaram a olhar, falaram, não, mas outras pessoas têm concussão também. Não é só um choque no futebol americano, por exemplo, né? Pessoas no dia a dia têm concussão. Que costuma acontecer inverso pra gente, né? A gente costuma pensar nas outras lesões da medicina esportiva, eu sempre falo, pega uma lesão de cruzado, a gente pensa primeiro como que é uma lesão de joelho, uma lesão de cruzado numa pessoa normal, aí depois a gente pensa, tá bom, e agora? O que eu faço no atleta? A concussão foi o caminho inverso. Começaram primeiro com os atletas e depois foram olhando um pouquinho mais para a população geral. E acabava acompanhando muito disso. E aí tiveram duas coisas interessantes. Uma, lá eles usam testes cognitivos computadorizados para fazer as avaliações. Desde essa época? Desde essa época. Já usavam, isso eu estava em 2011, e eles já tinham o Impact, que era o principal, e eles tinham formado esse Impact, esse programa lá em Pittsburgh mesmo. Já estava com... eu acho que o programa em si já estava com mais de 5 anos, com o Impact e com tudo. Ou seja, e para ser bem sincero, a gente pena para ter essas coisas aqui no Brasil hoje. Eu estou falando, eu estava lá em 2011, eles começaram com isso entre 2000 e 2005, eles já estavam com o programa praticamente tudo desenvolvendo, tudo pronto. A gente já estava atrasado, a gente está correndo atrás do prejuízo para tentar chegar próximo do que eles estavam naquela época, para falar a verdade. Mas eu acabei vendo muitos testes computadorizados, acabo mexendo então muito com isso hoje, porque eu acabei pensando muito na parte de concussão, mas a gente acaba pensando um pouquinho mais em performance cognitiva, né? Então, com esses testes, eles funcionam como um termômetro para ver como é que a pessoa tá, se ela tá com febre, se não tá. Mas esse teste você mede alteração. Tem alteração cognitiva, tem alteração de tomada de decisão, alteração de reflexo, tá mais lento, né? Eles medem isso. Tem um monte de doença que faz isso, né? E a gente pode usar isso para performance e a gente começou a usar cada vez mais. Hoje o pessoal já está falando cada vez mais em treinos físicos e cognitivos juntos, né? Para ter alto rendimento. Então eu comecei a ver um pouquinho disso, então mexo bastante com a parte de concussão e mexo bastante com isso. Isso daí desdobrou tanto em esporte eletrônico, que a gente pode entrar daqui a pouquinho, por causa da parte cognitiva, e para uma outra coisa que é muitos mais trabalhos, como eu fiquei muitos anos com futebol, e trabalhei para mais de 15 anos dentro de clube de futebol, a gente acabamos montando protocolos de concussão e participando, tanto a parte de atendimento de beira de campo, quanto a parte de consultório, mas que uma parte desse trabalho culminou agora também com a mudança de regra no futebol. Né? Hoje, assim,
do Campeonato Brasileiro, a gente tem uma substituição a mais, né, no caso de concussão. Cara, que legal isso. Não então, conta como substituição, né? Não conta como substituição. Desde que você comprove que é uma concussão, você pode tirar. Então, foi um trabalho de anos, diretos e indiretos, né, que foram resultando nisso. Então, é bem legal. Muito legal, porque era uma coisa negligenciada, como se não fosse algo importante. O pessoal não tem noção, mas às vezes alguém pós-concussão, se a pessoa voltar precocemente para o esporte, ela pode aumentar o risco de uma lesão de LCA, por exemplo, 7 vezes. Pode aumentar muitas vezes o risco de lesão. Exato. Porque o reflexo está alterado, o cara não tem o mesmo reflexo de fazer uma retirada do membro, de ler uma situação. E isso é algo que teve que se estudar e observar para notar que tinha essa associação, valorizar. Eu imagino a tua dificuldade em retornar em 2011 de Pittsburgh, depois de você ter vivido lá. Os caras estão, 5 anos eles estão fazendo, pesquisando, tem ambulatório, tem tudo. E aí você volta detentor de um novo conhecimento, mas sabendo que é uma área a se explorar muito, que está engatinhando. E aí você fala para as pessoas e muitos vão pensar, tá besteira. Então é a dificuldade de quem vai para fora buscar um conhecimento. Exato. E volta em um lugar onde o nível de consciência das pessoas sobre aquilo é muito baixo, a ponto de acharem que não é importante e, tipo, meio que te deixarem de canto, e tu deve ter tido que lutar bastante, assim, para levantar isso, acredito eu, né? Como é que foi isso? Sim, mas eu acho que é a história da minha vida, né? Putz, medicina esportiva, vamos fazer. Concussão, vamos descobrir, né? Coisas novas. Putz, eu adoro. Mas esportes, fundo, né? Esportes eletrônicos. Sabe, o que mais tem de novo pra gente ir xeretando, né? Mas foi um desafio mesmo, né? Tanto, eu acho que teve uma coisa legal, né? Acho que dentro de tudo que vocês falaram, quem que mais olha essas coisas hoje, né? Quem que mais se preocupa com isso? Quem é a especialidade que está mais se preocupando? É a gente, da medicina esportiva. Então, quando você vem como médico do esporte, você vem trazendo um conhecimento novo, que está relacionado à saúde e exercício, está relacionado à performance, e você também começa a divulgar e falar cada vez mais isso nas residências de medicina esportiva, né? Agora, depois, com bons anos de residência, só de residência aí, mais de 15 anos de residência, você também começa a ter uma massa crítica, cada vez mais pessoas entendendo da importância da concussão. Muitos vão saber um pouquinho melhor para tratar, outros vão saber acompanhar, outros não, eu vou encaminhar, vou fazer junto, mas muitos sabem que a concussão é importante em todos os aspectos. Então, no final das contas, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vale a pena. Que na concussão, quando eu estava lá, eu percebia, eu não tinha essa noção aqui. Aí eu também, quando eu estava lá, percebi que eu tinha tido concussão quando eu estava aqui e eu nem sabia, né? Aquelas coisas que a gente vai tendo na vida quando é moleque e tudo. Então eu tive, acho que, sei lá, no colégio, eu achei por anos que eu tinha enxaqueca e eu não tinha enxaqueca. Eu tinha tido uma concussão que me desencadeou uma enxaqueca por alguns meses e depois, do mesmo jeito que veio, foi embora. Eu fiz isso depois. Isso que meus pais são médicos, né? Mas é uma área completamente diferente, né? Mas quando eu estava lá nos Estados Unidos, você começa a ver quanto que essa lesão influencia a vida das pessoas, quanto muda a vida das pessoas. E pro pior, né? Quanto que elas perdem no dia a dia, quantas pessoas perderam bolsa de faculdade, que eu vi acontecer isso lá, quantas pessoas perderam emprego, ou até contrato com um clube porque caiu o rendimento. Então você começa a ver isso no dia a dia, então você começa a entender e falar, cara, é um negócio sério, é um negócio que está sendo negligenciado, além de tudo, estatisticamente falando, os traumas de cabeça e os traumas, 75% dos traumas que dão entrada em pronto-socorro nos Estados Unidos, de cabeça, né, especificamente falando, 3/4 são concussão. Como é que a gente não vê concussão aqui? Lá a grande maioria é concussão e aqui a gente não vê nada, alguma coisa está muito errada. Subdiagnosticado. Exato. Sei que o Vitor agora vai querer fazer a transição para falar de atendimento em campo. Não, uma coisa que eu quero ressaltar, que a gente está falando sobre concussão, o Ricardo Eide é a pessoa que mais sabe, eu tenho convicção disso, de concussão no Brasil. E não à toa, ele participa de conferências que discussão no mundo inteiro. Então, quando foi o último SCAT? Saiu ano passado, né? Foi ano passado. Você foi... Para onde foi? Foi na Holanda, em Amsterdã. Foi na Holanda e você estava presente. Estava presente, na elaboração do consenso. É uma das pessoas que participa da elaboração de um documento que tem relação com
com a concussão no mundo e ele está aqui com a gente hoje falando sobre esse tema e eu sei que brilha os olhos dele. Sim, sim. Então agora é o momento para aproveitar, galera. Vocês estão aqui escutando isso, envia para a galera, envia para os amigos que vão gostar de saber mais sobre concussão, sobre as próximas coisas que a gente vai vir a falar. Para agora, envia para alguém que essa pessoa merece. Não, que no mínimo quem tá falando pelo menos finge bem, né? Se não souber da concussão, pelo menos mente bem da concussão. Cara, eu achei que ia pivotar, mas só um comentário. A primeira vez que eu ouvi falar em concussão foi através de um TED Talk, que é um dos mais famosos que existe, que é da Amy Cuddy. Eu acho que deve ter pelo menos 10 anos esse TED Talk. Talvez seja de 2011, por aí. Que é um TED Talk que ela fala fake it until you make it. Finge até você se tornar. E dela fala muito sobre power pose, né? Sobre fazer aquela pose de poder, para respirar fundo, que isso aí aumenta a tua confiança, não sei o quê, traz uns estudos. E aí, nessa TED Talk, ela fala que ela teve um acidente de carro e teve uma concussão. E que com a concussão, ela teve um declínio da capacidade cognitiva dela enorme. Exato. E ela sofreu muito porque ela tinha a identidade dela como uma pessoa inteligente. E aí ela não conseguia mais concentrar, ficou com a memória ruim. E foi todo um processo de ela se reconstruir. E no vídeo meio que deu para entender os desafios de isso ser algo que não se tinha muito conhecimento no momento, assim. Exato. Não, exato. E assim, se for pensar no dia a dia, né, acho que trazendo o pessoal que está em casa, né, da concussão, como é que a pessoa se sente, né? Se a pessoa teve um trauma de cabeça ou teve um chacoalhão, é como se ela tiver... A sensação, os sintomas é que ela tivesse, por exemplo, de ressaca. Só que ela está de ressaca todos os dias da vida dela. Ou se não, noites e noites mal dormidas. Tem uma semana que você não dorme direito ou que você não está conseguindo dormir. Tá com o filhinho pequeno em casa, não dorme, ou tá dando plantão na parte médica, por exemplo. Como é que você está no 5º dia sem dormir? Você está feliz? Você está concentrado? Você consegue conversar normalmente? Então, é um pouquinho disso. Só que imagina você ficar assim por semanas, por meses, né? Por anos, às vezes, né? Então, isso que acontece com quem tem concussão se você não, potencialmente, né? Se você não cuidar direitinho. E pensando no alto rendimento, a gente fala muito sobre o retorno ao esporte. Exato. Né? Então, o porquê que é importante você retirar do jogo, qual que é a complicação relacionada com esse atleta se ele permanecer no jogo e não for detectado uma concussão? Tem algumas coisas para acontecer. Uma delas é um negócio que você provavelmente conseguiria resolver em uma semana de pós-lesão, que é o tempo médio de sintomas que estão presentes. Se tiver um novo trauma, você aumenta a chance de se prolongar por meses, às vezes, né? Ou você tem aquela síndrome do segundo impacto, que aí sim, do mesmo jeito que você está mais predisposto a ter lesões articulares por conta de reflexo, você tem o cérebro mais sensível, né? Então, se você bater a cabeça de novo, você tem 10 vezes mais chance de aí sim machucar o cérebro para valer. 10 vezes? 10 vezes mais chance. Caraca. Na concussão em si, teoricamente, é uma alteração funcional. Talvez daqui a uns anos a gente olhe e fale, não, tem microlesões, a gente só não estava conseguindo enxergar com a tecnologia que a gente tinha na época. Mas hoje a gente acredita que é uma lesão funcional. Só que se bater de novo a cabeça, tem 10 vezes mais chance do que o seu normal de ter uma lesão estrutural, potencialmente edema cerebral e morte. Né? E aí, obviamente, cara, o risco de uma vida. Né? Não tem como pesar. Eu acho legal comentar sobre isso, porque muita gente acaba de formar na residência. Exato. E vai dar plantão em jogo, fazer jogo e deixa passar. Porque muitas vezes o pessoal da comissão técnica, quem está envolvido ali com o futebol, quer que a pessoa retorne, porque o atleta levanta conversando, ele não perdeu a consciência. O atleta em si, muitas vezes, ele fala pra gente, eu quero voltar, eu tô bem. Só que ao mesmo tempo você notou através de perguntas, através de testes, que a gente consegue detectar, que a gente aprendeu com ele. Eu até fiz minha prova de título junto com ele. Mas, enfim, que isso é super importante que você retire esse atleta para diminuir os riscos de uma nova lesão, de ter uma lesão estrutural, porque muitas vezes quando a gente tira e nota alguns red flags, algumas perguntas e alguns sintomas que geram uma bandeira vermelha para a gente para poder fazer um exame de imagem, o que tranquiliza a gente é que não tem lesão estrutural. Exato. Que aí a gente fala assim, com certeza foi uma concussão. Só que ao mesmo tempo, se eu deixar aquele atleta continuar,
ele tem 10 vezes mais chance de ter uma lesão estrutural. Então, o quanto isso é importante para todo mundo que está ouvindo a gente, de ter o conhecimento sobre a concussão. Não é à toa que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte colocou como, dentro da prova de título, uma das estações da prova prática. Então, isso o médico do esporte tem que saber. É super importante que ele saiba e até as pessoas que estão assistindo o jogo entendam que o médico ele tem autonomia para chegar e falar, olha, esse atleta não pode continuar devido aos riscos. E a gente tem exemplos de atletas que continuaram em campo e não é porque não bateu a cabeça de novo que gerou problemas, porque ele teve uma redução de cognição, tempo de reação. E aí, um goleiro que teve numa final de Champions League, que ele teve uma concussão e depois ele falhou nos dois gols na sequência. Então, o quanto isso pode refletir tanto na performance quanto na saúde do atleta, né? Exato, né? É um impacto muito grande, né? Você não sabe o que é aquele momento, o que vai acontecer, você não sabe como é que vai repercutir para você, você simplesmente não sabe o que vai acontecer com você se você bater a cabeça de novo, ou você tá lá se esforçando para fazer uma atividade e você não consegue, você se sente abaixo do que você poderia, né? Então, isso acaba sendo do tempo inteiro, né? E no final das contas, acho que desses de beira de campo que o pessoal não entende, acho que, pelo menos o que eu costumo ver, é que o mais fácil é você educar as pessoas. Quando os atletas entendem o risco que eles estão submetidos, né? Ou, principalmente, a preocupação maior deles não é nem o risco, deveria ser, mas é a performance. Quando eles começam a entender que a performance deles está em jogo, né? Quando a comissão técnica começa a entender um pouquinho mais sobre isso, né? E começa a entender, você dá palestra, você conversa. Quando você faz isso, eu garanto para vocês que é o cenário mais confortável para você estar atuando no dia a dia, né? Quando você, tanto na beira de campo quanto na parte de consultório dentro do clube, por exemplo, ou consultório mesmo. Quando todo mundo entende um pouquinho, é muito mais fácil, tanto para te ajudar no atendimento, né? No atendimento de emergência, por exemplo, você vai ter gente para estar junto com você, que pode te auxiliar, tanto para não, o doutor tá certo, realmente não se preocupa, o atleta tem que sair de campo, ele não tem problema, é isso que precisa acontecer. Para de encher o saco e sai do campo que ele tá certo. Oi, e para o pessoal assim que tá em casa que começou agora a pegar aqueles plantõezinhos de jogos assim para ir acompanhar um jogo, e se eles às vezes identificam alguma situação, tipo uma concussão, e tem aquela pressão grande dessa questão então, que o Vitor falou, de às vezes o atleta não quer sair, ou estão pressionando, não, deixa ele aí em campo, e você, enquanto médico, viu que, cara, não tá legal, mas tem uma pressão enorme sobre você. Eu tenho certeza que tu já passou por situações que tu teve que peitar e matar no peito, assim. Consegue contar aí a história de alguma das mais críticas que tenha te marcado e dar uma dica de como prosseguir nesse momento? Cara, acho que primeiro, assim, a gente... Quando você percebe algumas coisas, você identifica algumas coisas, como médico, né? Se você... Quem que tem o conhecimento técnico naquele momento para saber, né? Ou deveria ter, pelo menos, né? Para saber qual é o risco que o atleta tá submetido, né? É a gente, né? De quem é a responsabilidade se acontecer alguma coisa errada naquele atendimento ou algum desdobramento errado, né, para a vida da pessoa, ou eventualmente até algum evento fatal. A responsabilidade é nossa. Do mesmo jeito que se a gente for para uma partida, o pessoal às vezes não nos preocupa com isso, mas chega na partida, vai dar o plantãozinho no jogo e aí não tem desfibrilador na ambulância. Não, mas aí tem uma parada, não tem desfibrilador na ambulância e você vai começar o atendimento, não tem desfibrilador e a pessoa acaba falecendo. De quem é a responsabilidade? É tua, do médico. Não, mas a empresa da ambulância não trouxe o desfibrilador. A responsabilidade é sua. Você tem que olhar se tem desfibrilador e se você não tinha condições de trabalho adequada, o problema, e você aceitou trabalhar daquele jeito, o problema é seu. A responsabilidade é sua. Né? Então, no final das contas, quem tem conhecimento técnico é a gente. E a gente, pautado nisso, né, eu vivi algumas situações ótimas, né, de dia a dia, assim, do clube inteiro entendendo,
né, que como me facilitou muito de por que eu estava tirando o atleta, se ele estava com concussão, ou ajudando no tempo de afastamento, que é difícil, é diferente de algumas outras lesões que você fala, tá bom, entorce o tornozelo, daqui a tanto tempo potencialmente volta. Concussão a gente não tem certeza, a gente tem uma estimativa, mas é difícil saber quanto tempo volta depois. Né? E aí vai acompanhando, né? Vai dia acompanhando, a dia. exato, e é individual isso, né? Mas eu já vi situações de, por exemplo, semifinal de Pan-Americano em Toronto, tava com futebol feminino. E aí, na semi, no último lance, uma das zagueiras bateu a cabeça. Aí, saiu. Tá bom, era no último lance do jogo, tal, saiu. E aí ela não ia ter jogo depois de alguns dias, ia até a final. Né? E aí eu tinha teste basal dela, fiquei avaliando, acompanhando, vendo a parte clínica, ela estava se sentindo relativamente bem. Mas os testes cognitivos dela, os computadorizados, estavam muito abaixo do que eram para estar. E aí você vai acompanhando e aí na final, acabei vetando na final. Né? E era a zagueira titular. Né? Você acha que o pessoal ficou feliz? Né? Foi aquela briga, discussão, tudo. E eu já estava avisando desde antes. Não sei se vai dar, não sei se vai dar. Não, espera, não sei se vai dar, não sei se vai dar. A importância de ter um teste basal, né? Exato. Senão... Como é que é esse lance do teste basal? A gente tinha feito com elas na pré-temporada. Eu digo, explica um pouquinho como que é um teste basal, qual que é... Exato. A gente tinha feito com elas na pré-temporada um teste de computador para medir como é que é o normal dela de atenção, reflexo, memória, tudo isso. Porque a gente tem uma referência, né? Como na concussão os sintomas às vezes não são tão evidentes, né? Essas alteraçõezinhas dos testes cognitivos a gente consegue pegar coisas mais sutis. Então o dela eu tinha o original, eu tinha o normal dela como funcionava. Então depois que ela teve a concussão, ela repetiu os testes e eu via que estava abaixo do normal que era para estar. Então a atenção dela estava mais baixa, a tomada de decisão estava mais baixa, a memória de curto prazo estava pior. Então alguma coisa estava errada. Puta, isso te embasa muito, né? Tipo, mostra assim, aqui pessoal, aqui tá ela, o baseline. E aqui tá ela agora, tá aqui embaixo. Vocês querem lutar contra isso? Não é comigo que vocês estão discutindo, é com isso. Não, é teu raio-x. Pra gente é o nosso raio-x. Você fala, putz, tem uma fratura aqui, tá quebrado. Né? E eu sei que eu afastei da final, foi uma briga, apesar de ter construído isso um pouco, uma briga para fazer isso, o atleta entendeu. E felizmente a gente foi campeão. Se não tivesse sido, a responsabilidade era minha, né, inteiramente, né? Mas a gente foi campeão. Mas poderia ser responsabilidade sua se ela tivesse jogado, ido mal e vocês tivessem perdido. Exato. Porque ela é uma zagueira. Exato. Além de colocar ela em risco de não saber o que ia acontecer. Zagueiro, tem contato pra caramba. Todos o time inteiro tem, mas zagueiro tem muito. E aí eu sei que depois de umas 2 semanas ela mandou mensagem, pô, Doc, putz, obrigado por ter feito o que você fez. Eu agora que eu tenho noção, mas realmente eu não estava bem. Eu não estava 100%, eu não estava eu mesmo, eu tinha alguma coisa esquisita, eu estou me sentindo melhor agora. E eu nem estava percebendo, né? Por causa do calor do momento e tudo mais. Ela mandou mensagem umas 2, 3 semanas depois, a gente foi acompanhando ainda. Desculpa por ter te xingado, Doc. Na minha cara ela não fez isso, não. Ela foi ótima, ela foi show. Foi ótima. E uma outra coisa que eu acho legal a gente ressaltar, que outros esportes, sem ser o futebol, que tem choque de cabeça constante, por exemplo, futebol americano ou até uma luta, isso tem repercussões a longo prazo. Então, várias concussões durante a vida esportiva pode gerar alguma alteração. E qual que é essa alteração? Exato. Tem que é justamente como começaram a estudar a concussão, é aquela encefalopatia traumática crônica, né? Para quem gosta, né, que a gente sempre fala, tem aquele filme do Will Smith, né, Um Homem entre Gigantes, que fala justamente do médico que descobriu essa doença, viu? Que ex-jogadores de futebol americano teve gente que se matou porque não conseguia conviver com sintomas, né? E aí foi lá em Pittsburgh mesmo, na verdade, parou na mesa de necrópsia dele, ele viu que tinha alterações no cérebro que não estavam descritas, que tinha alguma coisa esquisita, parecia com Alzheimer, parecia Parkinson, mas a deposição de algumas substâncias diferentes no padrão no cérebro, né? Diferente de onde deveriam estar. E aí ele entendeu que era por conta de traumas repetidos ao longo da vida, de lesões não tratadas adequadamente, e as pessoas não conseguiam conviver adequadamente em sociedade, nem com elas mesmas, com depressão, com gente se matando, com surtos de violência, dores de cabeça incessantes, né? Então, antigamente o pessoal chamava de demência pugilística, né? Mas aí começaram a entender que é uma encefalopatia traumática crônica e os esportes de luta começaram a se preocupar um pouquinho mais, que antes eles falavam, não pode entrar aqui porque senão
vai acabar com o meu esporte. E na verdade não, deixa entrar, avalia, que aí você traz segurança para a modalidade, porque, beleza, vai ter concussão. Um monte de modalidade vai ter concussão. Tem contato, tem aceleração e desaceleração, tem concussão. Pô, no vôlei tem concussão, como bolada, como caindo no chão. Ah, mas é esporte de contato? Pô, teoricamente não, mas tem. Só que se você tratar bonitinho da concussão, ela fica tranquila, você melhora e fica bem. Né? Mas se você não tratar direitinho, o que pode acontecer, ou uma das coisas, além de risco de morte, além de perda de prejuízo de performance e tudo mais, pode acontecer uma encefalopatia traumática crônica, que é problema para você carregar a vida inteira. E isso repercutiu também até em algumas regras do futebol para crianças. E agora no último SCAT tem uma parte separada só para crianças justamente por essas questões. Por muitas vezes a gente não colocar como só o choque de cabeça, mas uma bolada na cabeça. Então, cruzamento na área, mudaram-se algumas outras coisas para que a criança não tenha desde muito nova esses choques, essas exposições. Né? O que é SCAT? Fala pra gente, é a pessoa que mais sabe. Quem sou eu pra falar sobre SCAT na frente do... É só falar a siglinha, né? SCAT é o Sports Concussion Assessment Tool. É uma ferramenta do consenso para avaliar a concussão. É basicamente isso. Então, questionário, como é que é? Questionário. É um questionário com algumas tarefas, né? Então, questionário desde perguntas localizado, você está localizado em tempo e espaço, você sabe o placar do jogo, o que aconteceu no momento do trauma, até alguns testes, por exemplo, vamos ficar em pé, num pé só, olhos fechados, teste de equilíbrio, ou vou te falar uma sequência de números, tem que me falar numa sequência inversa. Então, são testes que são perguntas, um questionário com testes cognitivos e testes um pouquinho físicos, parte de equilíbrio especificamente, para tentar mensurar ou identificar concussões. Entendi. E principalmente essa parte cognitiva, acho que se torna super importante para o atleta ter esse basal, porque o cara pode te falar, eu não sou muito bom em matemática, eu não sou... Exato. Exatamente isso. Sabe? Exatamente isso. Não, isso acontece, né? Muito. Não, e você realmente vê que tem diferença individual, não tem jeito. Tanto que a escolaridade entra no que é visto como normal, né? Tem, a gente descreve lá nível de escolaridade. Mas é bom que tem o basal, porque o que a gente quer comparar é a mudança e não o desempenho que ele teve, não é uma prova aquilo, Exato. né? Porque se você não tiver basal, você vai precisar ficar esperando. Beleza, o cara teve a concussão, vamos fazer um teste. Você precisa ficar procurando qual que é o normal da pessoa. E até você conseguir achar qual que é o normal da pessoa é difícil. Porque começa a ficar instável o negócio, né? Até você ter certeza absoluta, né? E o SCAT também é a ferramenta que a gente usa... O SCAT e o CRT, que é Concussion Recognition Tool, são ferramentas que a gente usa na beira de campo, né? Para identificar no jogo, por exemplo. A diferença do SCAT e do CRT, né? Exato. O SCAT você até... O CRT é de beira de campo rapidinho, o SCAT demora uns 15 minutos para ser feito. Então, você não consegue fazer no futebol, por exemplo. Você consegue fazer no vestiário uma parte dele. Ou se você identificar a concussão para avaliar e você precisa dele para justificar esse afastamento do atleta, né? Da substituição a mais que nós falamos. Mas você não tem tempo de fazer na hora, né? E algo muito legal que vem evoluindo a cada dia mais é o retorno ao esporte. Então, a gente tem alguns protocolos iniciais e eu gostaria que você falasse quais são as principais orientações com relação ao paciente, o atleta que acabou de ter uma concussão nessas primeiras 24 horas e normalmente são 7 dias, né? Exato. Para retornar. Então, comenta um pouquinho para a gente só sobre esse retorno ao esporte, o que o atleta pode, o que ele não pode fazer. Estágios, assim, tem estágios, né? Tem estágios e que... Ele precisa ficar completamente parado do exercício, ele pode fazer uma bike, enfim, comenta pra gente. Nas primeiras 24 horas eles orientam um repouso, né? Vamos vendo como é que vai evoluir. Isso segundo a orientação do próprio consenso, né? Quando você vai olhar no SCAT ou no SCOAT, que é uma outra ferramenta, então tem 3. Tem agora, nesse último consenso, CRT, que é de beira de campo, tem o SCAT, que é para os primeiros dias, a primeira semana, mais ou menos, e tem esse SCOAT, que é a diferença Sports Concussion Office Assessment Tool. Então, é uma ferramenta para consultório, que é mais longa de ser aplicada, longa, tipo uns 40 minutos para você fazer ela inteira. Mas nessas próprias ferramentas, você tem, nesses questionários, você tem a orientação de como fazer esse retorno. Então, eles têm estágios, né? Então, por exemplo, e você tem que cumprir esses estágios até a pessoa voltar para o esporte de alto rendimento de contato. Então, o primeiro estágio, você só vai aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, você não vai fazer exercícios que vão ter alteração de movimento, né? Você vai fazer uma bicicleta estacionária, por exemplo, ou vai fazer academia numa carga
baixinha, um exercício isométrico, pode fazer um trabalho de flexibilidade. Então, você tem coisinhas bem básicas. Pô, se sentiu bem? Não piorou? No dia seguinte, você vai para um estágio a mais. Você começa a colocar a carga isotônica, né? Faz exercício um pouquinho, com uma carga um pouquinho maior, mais movimento na academia. Pode aumentar a velocidade na bicicleta, fazer um intervaladinho, e assim vai. Então, você vai, aí no próximo passo, coloca na esteira, porque aí começa a ter oscilação vertical, né? Isso pode desencadear sintoma. Aumenta a carga mais ainda na academia, começa a colocar alguns exercícios com giro, né? Começa a colocar desafios cognitivos, né? Tipo de... se eu te falar um número, você faz uma coisa. Se eu te falar outro, você faz outra coisa. De repente, você inverte isso daí. Então, você começa a colocar coisinhas para a pessoa e cumprindo esses steps. Uma vez que ela cumpra esses steps e esteja num momento que ela não esteja sentindo sintoma nenhum, provavelmente eu estou próximo já de deixar ela ir pro campo com contato. Né? Você volta para o campo, volta sem contato e depois vai para a transição para o contato. Geralmente, esse protocolo demora uma semana para ser feito. Então, para a gente ganha, pelo consenso, uma semana para acompanhar esse atleta. Só que aí tem um problema. Né? Em uma semana não significa que ele vai estar pronto. Né? Se tiver, os sintomas podem ir persistindo. Né? Ou o que acontece é que os sintomas vão regredindo, mas os testes de computador ainda estão um pouco alterados. Isso significa que ainda tem concussão lá. Então, na verdade, no último consenso eles recomendam, não falam quais, mas recomendam que se usem os testes computadorizados, porque eles são mais sensíveis, né? E o que acontece muito, mesmo hoje comigo, né? Tem gente que está em clube e fala, Ricardo, dá uma ajudinha no caso? Dou, tal, faço isso, faço aquilo, faço o remoto, tudo dá para fazer avaliação à distância. Mas às vezes eu falo, se eu avaliar, tem chance de ter que afastar o atleta. E aí os caras, eu conversei com um clube aqui, eles perceberam que tem chance de afastar o atleta e eles não querem fazer. Você fala, tá colocando em risco a saúde dele, mas a realidade é essa. Mas a gente tem que cumprir essas etapas, tem que cumprir esses passos e aí para voltar efetivamente bem, tem que ter cumprido tudo isso e os testes computadorizados têm que ter ficado estáveis durante a prática de atividade física. Se ele ficar estável, bonitinho, se ele não cair, atleta de alto rendimento não perde capacidade cognitiva por conta de exercício com estímulo muito forte. O cara mantém. Pangaré cai. Tipo meu pai cair. Mas cara que tá treinado para isso não cai. E se tá caindo, tem alguma coisa errada lá. Deixa eu te fazer uma pergunta e depois eu vou fazer uma provocação. Eu entendo que a tecnologia é super importante, os testes computadorizados, mas qual que é o momento de inserir? Porque nós sabemos que o estímulo visual, com tela, e lógico que a tecnologia está relacionada com isso, né? Você vai dar o celular, o iPad para ele preencher, para ele responder as perguntas, mas em que momento? Porque no começo a gente orienta a não utilizar, né? No comecinho a gente fala a gente diminui estímulos TV, estímulo tudo isso, né? Celular e tal, mas só que, e até nos Estados Unidos eles tinham até para molecada na escola, tipo, acomodações escolares, tipo, mudava tempo de prova, se ia anotar o que estava na lousa ou não, tem um monte de coisas legais, coisas diferentes assim. Mas quando que eu uso? Né? Se a pessoa está com muito sintoma, você não tem muita dúvida. Por que você vai fazer um teste que ele é provocativo, vai causar mais sintomas na pessoa e ela vai ficar se sentindo mal? Né? Então, se ela tem muitos sintomas, eu espero diminuir um pouquinho para fazer os testes. Né? Até a parte de avaliação física mesmo, parte visual, né? Tudo de movimentação ocular, tudo, isso segura um pouquinho. Agora, se ela está com pouquíssimos sintomas, cara, e aí você faz e já até funciona para você, por exemplo, pode ser no dia seguinte até, porque aí o teste já vai funcionar para você como um estímulo provocativo para ver se manifesta sintoma. Então, é muito individual, depende muito do paciente. Se a gente tiver um basal, se a gente tiver feito uma avaliação pré-temporada, né, na pré-participação, na APP, tiver feito esses testes, aí dá um norte muito grande para a gente saber onde é que a gente está. Porque a gente está falando de um tempo de afastamento pelo consenso de uma semana, só que se a gente tiver os testes computadorizados, talvez a gente consiga encurtar para 2 dias, 3 dias, ou eventualmente a gente descobre também pelos testes ou pelos sintomas que esse afastamento tinha que ser de 6 meses, né? Então, quanto antes você conseguir colocar os testes, melhor. Só que pensa que o paciente vai sofrer. Se ele tiver com muito sintoma, não vai ser agradável ele fazer. Legal. E agora saindo um pouquinho da concussão, mas partindo para tecnologia e performance.
Eu sei que você trabalha com esportes, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho num clube de esportes, num time de esportes, e o quanto a tecnologia, esse avanço da tecnologia com inteligência artificial, atua diretamente na performance desses atletas. Cara, é legal que esportes eletrônicos e esportes é um outro mundo, né? É completamente diferente do que a gente está acostumado. Por que eu fui para isso, né? Eu fui justamente por causa dos testes computadorizados na concussão. O que você mede? Atenção, reflexo, tomada de decisão. O que os caras no esporte eletrônico, né, usam basicamente? Teoricamente, o que todo mundo acredita é só a cabeça, é só tomada de decisão, reflexo, memória e tudo mais durante o jogo. E eu, teoricamente, conseguiria medir isso com os testes, né? E realmente dá, né? Então, eu acabei indo por conta disso, né? Para ver o impacto dessas alterações ou desses testes com esses atletas, né? Mas aí, por outro lado, como você falou, o médico do esporte em esporte eletrônico, né? É que muitas vezes, né? Pense em vocês, né? No dia a dia de clube de vocês, né? Quanto que efetivamente você tá na beira de campo ou dentro de um jogo? Cara, tipo, é uma partezinha do que você faz, né? O teu dia a dia não é estar dentro do jogo. O teu dia a dia beleza, tá no treino acompanhando, tá no dia a dia com prontuários, tá no dia a dia registrando atendimentos, tá no dia a dia montando um plano de emergência, tá no dia a dia avaliando os atletas e vendo a sua evolução. Você tem um monte de outras coisas. E quando você vai olhar nas queixas de dia a dia, tem muita coisa que é clínica, né? Não é que no campo, a maioria das coisas que a gente vê, beleza, são traumas, né? Mas boa parte do nosso dia a dia é isso, né? No esporte eletrônico, é super carente disso, né? Não tem... praticamente não tem quase nenhum médico que mexe com isso. Acho que em equipes aqui de esporte eletrônico aqui no Brasil, acho que eu era o único, né? Tinha o Ângelo, que fez residência de medicina esportiva também, assim como nós, ele fez alguns trabalhos dentro de clube também, de esporte eletrônico, prestou uns serviços, tudo, que é um cara que gosta bastante dessa área também, tava bem inserido, mas agora ele tá, acho que dentro de clube de futebol agora, se não me engano. Mas no dia a dia desses jogadores, né, o que é o nosso papel lá? É tentar deixá-los mais atletas possível. Mas por quê? Qual que é a rotina normal? O conceito de esporte eletrônico é muito do quanto mais melhor. Então, muitas vezes começa a treinar 2 da tarde, 1 da tarde, vai até 1 da manhã, ou até às 10 horas da noite com o time, aí depois fica jogando solo queue, vai jogando sozinho, né? E vai streamar, né? Então vai jogar até as 1, 2, 3 da manhã. Né? Então tem uma rotina que ele fica praticamente mais de 12 horas sentado de frente para o computador jogando, né? Putz, tudo bem. Quando a gente começa a pensar outras áreas de trabalho, o que a gente faz no dia a dia no consultório? Você fica horas e horas sentado, né? Também, né? Assim como escritórios de advogados, etc, né? Mas a ideia é levar para eles um pouquinho de como é que pode no dia a dia a rotina dele melhorar para ele não ter lesões, não ter dores, né? Assim, por exemplo, para eles a pior lesão, né? Qual que é? O que vocês imaginam que é? Acho que a gente já comentou, mas que o maior medo. Talvez. Cara, não tem que ele vem, mas tipo, o que é? São tendinites. Quando fala tendinite para eles, falam, meu Deus, acabou minha carreira. Assim, nas outras modalidades a gente olha a tendinite e a gente fala, beleza, meu. Tendinite, cara, dá para jogar, dá para resolver. Para eles, quando faz uma tendinite, porque já passou tanto do ponto, como uma lesão por esforço repetitivo, que já podia ter ajustado antes, que realmente é difícil, né? E tem atleta e jogadores que se aposentaram, os principais jogadores de League of Legends, né? Uma das modalidades, se aposentou com 23 anos, 8 anos de carreira, 23 anos, cara, potência mundial. O Uzi, né? Porque ele não aguentava de dor no punho, não aguentava de dor no ombro e fez diabetes, tipo 2, né? Por conta de, cara, lesões de esforço repetitivo e comportamentos inadequados. Qual que era a composição corporal dele, assim, mais ou menos? Ele devia ser gigante. Não era. Não, pior que não era. Fez um diabetes tipo 2, assim, 23 anos. E assim, e se eu olhar, eu não vi tantas fotos dele antes. Cara, já tá um pouco sobrepeso e tal, mas não era mas nada. É comportamental também, Exato. né? Por ficar ali em frente à televisão, comidas mais fáceis, energético o tempo inteiro. Exato. E aí isso tudo, o comportamento ele gera mesmo que anteriormente, mas que a gente sabe que é positivo, que talvez ele se aposentar faça com que ele se torne mais ativo.
fisicamente, fazendo exercício físico, enfim. Exato. Talvez ele volte ainda, né? Porque... Não, ele tentou, tá voltando. Cara, porque assim, a gente fala bastante disso, levanta muito essa bandeira da performance. O que é performar? Né? Depende. Exato. Performar é fazer alguma coisa específica com excelência. Exato. Então, essa coisa pode ser as mais diversas atividades, mas independente, se você tiver uma boa condição física, um bom condicionamento Exato. físico, você vai ter um corpo que vai te possibilitar fazer essa coisa por mais tempo, você vai ter uma mente mais afiada, você vai ter uma capacidade cognitiva maior, você vai conseguir ter um sono de melhor qualidade, você vai conseguir ter uma melhor gestão dos teus sentimentos, até do ponto de vista somático, porque quando você corre, você sente seu coração saindo pelo Exato. peito, você tem que lidar com aquilo, muda até a forma como você lida com outros momentos que você tem essa mesma percepção e às vezes vai ser durante um jogo que você vai ter uma descarga adrenérgica sentado ali e tem que estar se alimentando bem. Então, Exato. cara, tudo isso que a gente fala da medicina esportiva geral beneficia não só o atleta, beneficia qualquer pessoa que queira viver uma vida bem. Exato, não, perfeito. Colocações excelentes. E para eles é justamente isso, né? Sendo que eles precisam performar. Então, se você tiver com tudo isso em dia, você está com o sono em dia, você está com a parte física em dia. Então, você aguenta, alguns jogos demoram 5 horas. Pô, você aguenta ficar do comecinho até o final bem, sem perder rendimento. Mental, né? E físico. Você não começa, putz, tô com dor nas costas, tô com dor no punho, você não putz, tá difícil movimentar. Putz, eu tô com fome, não tô, né? Que tô com sede. Você consegue orientar para ele performar melhor e conseguir ter treinos melhores, né, ao longo do dia, né? Então, acho que é esse o ponto, para levar saúde um pouco para eles, entender que com saúde você consegue performar bem e mais, né? Fazendo uma analogia, né? Eu sempre falo, pô, a gente tem os esportes eletrônicos, os caras começam a se aposentar com, pô, às vezes não chega a 30 anos. Você fala, pô, mas com 30 anos, pô, tem piloto e por que aposenta tão cedo? Tá muito mais lento, é mais devagar. Cara, tem piloto de Fórmula 1 que tá com 40 e tá pilotando, né? Você acha que um piloto de Fórmula 1, tipo, será que ele não teria um impacto maior de perda de rendimento e cognitiva, de parte de reflexo, tomada de decisão do que no esporte eletrônico, em termos de precisão, né? Cara, provavelmente alguma coisa vocês estão fazendo errado ao longo desses anos de carreira que tá chegando lá não tá conseguindo performar. Ó, ponto que o piloto, ele treina pra caramba. Pra quem não sabe, em casa, né? Ele treina pra caramba. Treina pescoço, treina... Cara, faz muito Treinamentos treino físico. específicos, né? Muito treinamento. E uma coisa que eu queria te perguntar, gente, o que o Matheus falou é extremamente importante, que a parte física, fora do estar na tela de performance, é super importante para questões cognitivas, tempo de reação. E como estimula esses atletas, como estimular esses atletas e se eles fazem isso ou não? É legal assim, por exemplo, é gostoso ver quando eles começam a entender que eles estão sentindo o benefício do exercício no jogo. E aí tem algumas coisinhas, né? O que é legal fazer? É legal ele perceber que é legal você medir. Né? Então aí entra um pouquinho da parte de tecnologia também que você tinha perguntado no comecinho, Vitor. Porque eu tô na Liberty, né, de esporte eletrônico. A gente tem gente lá que até desenvolve tecnologias, aplicativos para medir coisas que a gente quer. Pô, eu quero saber quantas vezes ele está clicando. Quero saber qual a precisão desses cliques. Putz, tinha uma pessoa lá, um time, uma equipe, né, que justamente montava pra gente, tá bom, eu desenvolvo, me dá uma tarde. O Breno fazia isso, o Carlinhos, né, apelido dele, o Nick. Ele falava, não, espera um pouquinho e eu já faço. Pô, no dia seguinte ele vinha, montei essa solução aqui, dá pra gente testar. Você fala, cara, é animal, né? Mas, então eles começavam o que eles percebiam? Que a gente, primeiro, né, a gente começou a controlar tempo de treino. Pô, você não vai ficar jogando 12 horas por dia. A gente quer que treine direitinho. Você vai treinar 5, 6 horas da parte de computador, você vai treinar menos, vai ter pausas, né, e vão ser pausas estruturadas, vai ter lanche, vai ter suplementação, se necessário. Então a gente vamos controlar um pouquinho isso, por causa disso, né, de rendimento. E eles começam a fazer atividade física, eles começam a sentir que eles estão 100% nos jogos, porque o jeito tradicional de treinar é quanto mais melhor. Então vão lá, fazem uma MD5, então fazem 5 partidas, por exemplo, contra um adversário, contra um outro time. Ao longo do dia. E aí os técnicos muitas vezes falavam, o primeiro jogo é uma porcaria, né? E o primeiro, o segundo eles estão entrando no jogo e o último jogo também eles estão cansados, é ruim. Pô, então você efetivamente está treinando 2,
né? Pô, tá bom, como é que a gente melhora isso? E aí você começa a colocar exercício. E aí eles começam a perceber que eles já começam a chegar mais ligados pro primeiro jogo. Então, esse é nítido da percepção. Exercício pré... Durante por exemplo, vão ter treino, vão jogar... Porque assim, no o contexto geral era, o treino começa às 2, o cara acorda meio-dia, come, ou nem come às vezes, e vai pro jogo. Porque ele ficou streamando até as 3 Porque da ficou manhã. streamando até as 6 da manhã. Só que quando você fala, não, você vai acordar às 9, que é de madrugada nesse meio, você vai acordar às 9 e você vai treinar a parte física. E aí você já tem que acordar mais cedo, você precisa se alimentar melhor. O exercício em si tem todos aqueles benefícios que você comentou, então o sono vai melhorar, a qualidade vai melhorar, então ele acorda mais disposto. Então quando ele começa a ter uma rotina mais saudável, tudo melhora, né? Só que aí a gente começa a brincar outras coisas, a gente começa a medir no dia a dia o que está impactando. Até a diminuição de lesões. No time a gente não tinha nenhuma queixa, né? Ou não tinha ninguém afastado por lesões. Isso é uma coisa importante, porque não tem reserva, né? Então, estava todo mundo jogando sempre. As queixas que tinham eram super pontuais, a gente conseguia resolver com a preparação física e com fisioterapia, porque era basicamente fortalecimento e ajustes rápidos, né? Mas de manhã eles treinavam parte física, e aí a gente começou a treinar, montar treinos físicos, dias de treinos físicos e cognitivos simultâneos, com características que eles iam precisar no jogo. E a gente montou treinos que eles treinavam o jogo em si. Tá bom, vai jogar 2 minutinhos do jogo, 10 minutinhos do jogo, era menos, na verdade. 1 minuto, pouco, 2, faz isso, e aí vem para exercício físico. Aí faz exercício físico, aí volta pro jogo. Aí põe exercício físico e tarefa cognitiva, isso na frente do computador. Porque aí a gente estava estimulando parte física, estava estimulando parte cognitiva, estava fazendo um treino altamente específico, exatamente com coisas que você falou. Como é que o cara fadigado e cansado vai reagir? Então a gente começava a fazer isso, aí nos primeiros treinos a gente começava a olhar o rendimento deles no jogo, despencando ao longo dos intervalinhos, né, dos exercícios. Aí depois de um tempo você começava a ver que eles estavam melhor condicionados, que eles começavam a saber dosar, lidar melhor com frequência cardíaca mais alta, lidar melhor com cansaço, e começavam a performar do mesmo jeito que estavam desde o começo. Legal. Né? Então, só que aí começa a ficar interessante, porque fica gostoso para eles fazerem. Não é só, tô fazendo exercício e não tem relação nenhuma com a minha atividade. A gente começa a mostrar para eles começam a entender que tem relação. Então, pra gente é legal assim, mesmo os jogadores que passaram conosco, que foram nossos jogadores, muitos deles continuam tendo a mesma rotina que tinham quando estavam na empresa, quando estavam no time, né? E aí continuam tendo uma vida mais saudável e entendem que eles precisam disso para ser atletas e para melhorar a performance propriamente dita deles. Né? Legal. Você comentou que a alimentação deles, até vocês ajustaram, e que talvez o que gera de dúvida é qual que é o tipo de suplemento que eles mais utilizam. E depois eu queria que você comentasse sobre um suplemento que a gente sabe o benefício, que é a creatina, que está relacionado com força e potência, mas que ao mesmo tempo vem sendo estudado a parte cognitiva relacionada. O que você traz para a gente de novidade ou de algo que está sendo estudado? Para eles, assim, né? Eles, no dia a dia deles, a alimentação era muito irregular, né? E aí você começa, na equipe, uma boa parte do tempo a gente tinha nutricionista também, tinha psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, médico, né? Acho que era uma equipe que tinha um staff completinho assim. Cara, e todo mundo tinha papéis muito bem definidos, né? E a Nutri cuidava desde o cardápio até dieta deles, tanto para jogo, né? Ou mesmo levar lanchinho para jogo, levar essas coisas, levar fruta, levar um Gatorade, sei lá, você tem pausa nas partidas, às vezes dura 5 horas, pô, você precisa fazer alguma coisa, né? Ou até mesmo, eu quero treinar, mas eu também quero hipertrofia. Pô, beleza, você pode, desde que você cumpra a tua rotina de dia a dia que a gente precisa para o jogo, você pode ter o benefício estético que você quer ter, né? Então, ajeitava a dieta para isso e suplementação para isso. Então, deixava muito individualizado, né? Mas a gente usava, a parte de suplemento entrava como suplemento mesmo, né? Como ao longo do dia entrava um whey protein, por exemplo, alguma coisa justamente para dar uma segurada nesse treino que é longo, né? Às vezes pela comodidade que o cara não pode levantar numa partida, né? Exato, não era prática, assim, a pausa é rápida, você vai até tem a cozinha, tudo, você ia até lá, tem um centro de treinamento, né? O pessoal sai de casa para treinar. Nossa, isso deve aumentar muito o rendimento. Muito, muda. Porque assim, o que tem hoje, né? Tem a galera que tá remoto, né? Que tá em casa, e muitas equipes são assim. Só que aí você precisa cuidar da sua casa no dia a dia.
né? Tua rotina de dia a dia. Tem galera que está em game house, né? Então mora na casa, joga na casa, é tudo junto, né? E tem uma galera agora que está começando a ter em centro de treinamento. Então mora na sua casa ou está alojada próxima do centro de treinamento, que é o que a gente tinha, e aí é para o centro de treinamento e Nossa, você vai treinar aqui. Profissionaliza muito, né? Muito, muito. E aí começa a entender que lá é lugar de trabalho. Não é uma extensão da sua casa, não é o seu quarto. Que você está tendo o seu lazer e você está... A cama tá bagunçada atrás, exato, né? Exatamente isso. Então, a gente começa... E tem horário para as refeições. Porque às vezes o cara tá em casa, chegou tarde para fazer alguma coisa, ou acordou tarde, não come e vai jogar. E aí tem que parar no meio do treino porque não tá aguentando. Lá a gente consegue controlar bonitinho. Aí no meio do dia, beleza, alguns vão suplementar, vão tomar um whey, por exemplo, ao longo do dia para dar uma segurada e para ter mais benefício para suplementação também. Ou se não... Alguns estão tomando creatina também, justamente por conta, não da parte de potência física, tal, mas por benefícios cognitivos, né? Que tem potencial de ter, ômega 3 às vezes. Mas, de novo, é suplemento, né? A gente pensava muito na parte de... Tinha muitas coisas para a gente corrigir antes da gente começar a mexer nessas coisas. O sono tinha que estar melhor, a alimentação tinha que estar melhor, hidratação tinha que estar melhor, que é um problema, hidratação. Para eles, apesar de estar com a garrafinha na frente, se você não se policiar, você não toma, né? E aí a gente começou, beleza, ajustamos isso, agora vamos entrar com parte de suplementação, que aí entrava todas as coisinhas que a gente tá acostumado, obviamente doses mais baixas, já que o gasto, teoricamente, é menor da parte física, né? E assim por diante. Né? E nootrópicos, o pessoal fala de nootrópicos? Cara, falam, né? Assim, tem gente que... Coisas que podem aumentar a performance cerebral, né? Todos eles têm uma diferença com esportes, eu vou chamar de tradicionais, né? Lá, o perfil das pessoas que tá... no futebol, né? Por exemplo, o menino começa muito cedo, né? E a escola é secundária, né? Para eles. E agora... acaba sendo, muitas vezes, está voltado para o esporte. E você está sendo doutrinado desde cedo o que você tem que fazer. Né? Aqui, a gente está com uma população que muitas vezes tem nível universitário até, né? Alguns, só que começaram tarde, então muitas vezes você não começou a treinar desde cedinho, você jogava. Mas aí, porque você jogava muito e você ia bem em casa, quando você tinha lá seus 16, 17 anos... Você virou um jogador profissional. Nossa, a minha mãe, ela nunca me deixaria assim. Eu lembro que eu jogava os jogos, ela desligava a internet, assim, porque não tinha como. Às vezes ela chegava e desligava. Mano, já jogou 2 horas hoje. Daí eu, não, mãe, tá terminando aqui. Pá, desligava o computador. Caía a reputação, Cara, morri no Tibia várias vezes porque ela desligou a internet no meio das... É horrível. Não, e assim, e mesmo o Tibia vale uma grana hoje, um monte de itens, um monte de coisa que os caras... É um comércio enorme, assim. Mas são caras que nunca tiveram orientação de treinamento em si, às vezes estão só em casa jogando, e de repente você está num centro de treinamento, que você está recebendo uma orientação... E você precisa fazer coisas diferentes do que você fazia, sendo que você chegou ali fazendo só aquilo. Né? Então, é complicado. Só que a galera estuda e lê muito. Né? Tanto para jogos, eles sabem porcentagem de dano que tal skill vai dar. Tipo, e calcular essas coisas todas. Eles vão sabendo e como combinar isso para melhorar. Né? Então, eles acabam estudando muito. Então, acabam pesquisando muito de como melhorar seu rendimento. E, obviamente, sempre tem... os caminhos mais fáceis, né, por assim dizer. O que é mais fácil? Você ajustar a sua alimentação e dormir melhor, treinar a parte física, tá? Ou tomar um remédio, ou tomar alguma coisa para melhorar a sua performance cognitiva, né? Cara, muito mais fácil você tomar um negocinho, né? Obviamente que se a gente combinar as coisas, você tem um potencial ainda melhor, né? Mas muitos deles querem alguma coisinha para... Pílula mágica. A pílula mágica para tomar. Assim como nossos pacientes do consultório no dia a dia querem a pílula mágica para treinar melhor a parte física, né? É sempre colocando algo que seja externo do que a sua própria motivação, né? Exato. Então, muitas vezes, para mim, suplemento, na teoria em si, é algo para complementar algo que esteja faltando e não algo para solucionar o problema, né? Então, a gente tentar trazer para o paciente esse entendimento, acho que é o principal, né? Exato. E essa linha de raciocínio era perfeitamente essa com eles, né?
Não é fácil convencer, mas quando eles começavam a perceber que realmente fazia diferença, era melhor. E aí alguns que a gente, pô, esse cara tá treinando mais forte. Pô, ele tá ficando com fome pra caramba à tarde, a gente não tem o que encaixar pra ele, não tá sendo suficiente. Beleza, vamos suplementar. Bom, beleza, vamos dar um aporte proteico maior de manhã, que ele quer fazer hipertrofia e tal, não sei o quê. Beleza, vamos melhorar algumas coisas pra ele, tudo tem... Ô, Ricardo, uma coisa que ficou pra mim muito clara, que eu quero que fique claro pra todo mundo que tá escutando também, é que pra pessoa que é praticante do e-sport e que ele quer ter mais capacidade cognitiva, ou até pra pessoa que é um médico, que atende no seu consultório, quer ter uma cognição melhor, o caminho pra isso é primeiro fazer o simples que já se faz pela saúde geral, que é boa alimentação, exato, treino, suplementar quando necessário, seja por conveniência, seja por algum benefício específico, que esse é o Pareto da capacidade cognitiva que você pode ter, né? Fazendo isso, você já vai extrair o máximo. Mas tu que está inserido, então, nesse meio que usa muito da cognição e precisa muito desse elemento atencional, que está presente em todos os esportes, mas aqui fica um pouco mais evidente. Fora isso aí, alguma particularidade específica de treinamento cognitivo, de algo que ajude? Ou, na verdade, é isso? Cara, tem coisas sendo desenvolvidas, né? Coisas legais. Porque tem desde... da parte física, isso é o básico que precisa ser feito, como você falou, de sono, alimentação e tudo isso. Só que você tem vários jogos diferentes. Né? Você tem várias lines, várias modalidades diferentes, e cada uma com a sua particularidade, né? E aí só uma coisinha que eu lembrei agora, só para ter uma, senão eu vou esquecer, só para ter uma ideia, teve agora no League of Legends nosso, no segundo split nosso, putz, durou em torno de 2 a 3 meses, né? Só de atendimentos médicos, nosso, deu mais de 150 atendimentos. Vamos lá. Então, assim, o pessoal fala, putz, mas, cara, tem demanda? Pô, tem pra caramba. Demanda clínica é enorme, tem de dor de cabeça. Então, às vezes os caras, a gente tem que fazer avaliação oftalmológica em alguns, né? Tem dor de cabeça porque eu treinei muito. Não, às vezes você não enxerga direito, né? Então, tem essas coisas. Ou não, você às vezes está com glicemia alterada mesmo. Então, a gente tem tem avaliação inicial também. Em contratação, os contratos funcionam como clubes de futebol. E você vai olhar e fala, pô, são mais de 150 atendimentos. E assim, desde coisas simples até coisas um pouco mais complexas que eles fatalmente precisariam sair de lá para ser atendidos e perderiam treino, perderiam rotina ou perderiam jogo, né? Como a gente falou, não tem reserva. A gente foi para um Mundial uma vez de Valorant, que é uma das modalidades. 5 jogos, FPS, né, de First Person Shooter, então de tiro, né? Aí foi lá para Berlim jogar o Mundial e aí falaram assim, tá bom. Se um passar mal, o que acontece? Não, o técnico joga. Ele tem um nível de jogo bom, ele sabe as estratégias, ele vai jogar. Mas tudo bem, mas cara, tem 5 jogadores, tem 5 papéis diferentes. Você tá indo para o Mundial, como é que você vai jogar com o seu técnico? Então, tem umas coisas assim que é muito ainda para... É muito amadora nesse sentido. Tem muitas quebras de paradigma que precisam ser feitas, né? E de treinamento físico entra um pouco nisso, né? E aí, cada uma dessas modalidades, a gente pode montar treinos específicos. Por exemplo, jogo de FPS, de tiro, é diferente de um Battle Royale, um Battle Arena, né? Tipo um LoL, que você tem 5 contra 5, estratégias, tá vendo de cima, um tu vê de cima, o outro você vê sua arma atirando, sua arma atirando em primeira pessoa, aí você tá lá de cima, você tá tentando pegar recurso no mapa, o outro é muito mais, beleza, posicionamento, né? Ou se não, você pega jogos de mobile, pega jogo do celular, né? A postura é totalmente diferente, né? Pode ser os mesmos jogos, mas o gestual é diferente, né? O número de cliques que você dá, o pessoal acha, putz, de tiro deve clicar pra caramba, mas o que ele clica mais é um League of Legends, por exemplo, você clica muito mais no mouse do que um de tiro, que é muito mais precisão, né? Então a gente pode, olhando para como que é o jogo em si, você consegue fazer trabalhos físicos para compensar essas coisas. Até mesmo o mouse no League of Legends, geralmente eles têm uma sensibilidade mais alta, então eles mexem menos, mais movimento de punho. No FPS, às vezes é mais um movimento de remada que eles chamam, né? Então é menos sensibilidade, você precisa mexer mais o mouse para também, quando for dar um tiro, ter mais precisão. Exatamente, assim. Por causa disso. Isso aqui você começa a ter outras lesões, então você começa a fortalecer partes físicas diferentes, né?
no FPS, por exemplo, um treino, uma coisa mais importante é você ter uma reação rápida. Você tá com a tua mirinha, você tá escopado, você tá mirando. Quando o inimigo aparece, você precisa clicar o mais rápido possível. No LoL, você tem uma construção um pouquinho diferente. No esporte geral é tipo boxe, etc. Tênis é hand-eye coordination, que é tipo hand-finger. Perdão, finger-eye. Finger-eye coordination. Tem que olhar assim, o teu dedo tem que estar sincronizado com o teu olho. Isso, e as duas, né? Tipo, teclado, mouse, tudo. Então, a gente pode fazer treinos físicos junto com... Beleza, para FPS, a gente vai treinar talvez mais uma reação simples. Ou vai treinar mais... você treinar a parte visual, você conseguir mapear melhor a tela. Você pode fazer trabalhos oculares mesmo durante a parte física, com movimentação de olho. Tu falou que estão desenvolvendo tecnologias, imagino que esse povo é alguém que... São pessoas que é muito fácil botar um óculos com um eye tracker. Exato. E entender, tipo, para onde que os melhores jogadores estão olhando e qual que é o padrão deles e tentar treinar isso depois para outras pessoas, né? Um caminho... Exato, não, e é o que deve a gente rolar. faz. Não, é assim, exatamente, porque, por exemplo, ele tá tomando muita kill porque ele não consegue visualizar bem o mapa. Tá bom, o mapa tá numa parte específica da tela. Vamos treinar esse cara, olhar especificamente para esse ponto várias vezes e te dar informações, te trazer informações disso. Então, é uma das coisas que a gente pode fazer. Ou não. Nossa, cara, agora que me abriu aqui, a quantidade de dados que vocês conseguem extrair é bizarro. Porque o cara tá interagindo com um dispositivo. Exato. E vocês conseguem ele tá parado. Vocês conseguem ver ainda movimentação ocular, bizarro. Dados objetivos, né? Muito. Isso é a coisa mais louca, que a gente começa a mapear, porque você tem um mapa inteiro do jogo. Você não tem... diferente do futebol, beleza, você tem GPS, você tem um monte de coisa. Cara, lá a gente tá monitorizando, a gente consegue olhar, efetivamente, se a gente quiser, quantos cliques ele tá dando e aonde que ele tá dando os cliques. Ou por que ele deu o clique, por que ele apertou aquela tecla antes da outra, que era para ele ter apertado, ou se não, quantos milissegundos ele começa a apertar antes de... tem o cooldown da skill, vai poder usar a skill, a magia rápido de novo. Quanto tempo ele demora para perceber que ela já está disponível, ou se ele já começa a apertar antes para usar o mais rápido possível. A gente consegue medir tudo isso. Né? E aí, quando você começa a medir isso, você começa a montar treinos específicos em cima disso, né? da parte física e cognitiva, coisas que estimulem esses comportamentos, e são coisas que a gente consegue transportar um pouco, né, pro jogo em si. Não, demais. Saber disso tudo, que vem evoluindo bastante. É muito louco. Você até comentou aqui com a gente antes que vão ter as Olimpíadas, né? Os esportes. E o quanto isso tem evoluído, o quanto o esporte vem crescendo, novas pessoas buscando, e até o público jovem, né? Tá se voltando muito por estar inserido muito mais. Porque a gente vê criança com 1 ano, um bebê já sabe mexer no celular, então isso vai evoluir cada dia mais. E eu tenho certeza que vai crescer muito mais ainda o esporte. Não, e assim, a galera fala... Portanto, é um meio de inclusão, a inserção social. Os teus amigos estão jogando, você está jogando com eles, muitas vezes, né? Tem a questão de a gente está ficando cada vez mais horas fazendo isso. E o pessoal fala, mas quem assiste, né? Quem vai ver? Cara, vai ficar assistindo um joguinho na TV? Aí você fala, cara, mas quando você está vendo uma partida de futebol, você está jogando futebol? Teoricamente, você está vendo um joguinho na TV. Também você está assistindo do mesmo jeito. Ah, não, mas tem parte física. Você tem. Cada um tem as suas características. Os números não mentem, né? É só tu olhar as visualizações nas streams desses caras que tem gente assistindo. Não, milhões de pessoas, né? E assim, mundialmente, é um caminho sem volta, assim. É um mercado em bilhões de dinheiros envolvidos, né? Muita grana envolvida. Tem uma particularidade, que você não tem... Agora, com a Olimpíada é um pouquinho diferente, né? Você tem o Comitê Olímpico, né, Internacional definindo vai ter uma Olimpíada de Esporte Eletrônico. Ela vai realizar, a gente até estava recordando, né? A cada 2 anos, a partir do ano que vem, na Arábia Saudita, né? E vai ser lá. Com jogos que tenham valores olímpicos e parte física. Então, por exemplo, pedalar na bicicleta estacionária num Zwift, por exemplo. Isso pode ser uma das modalidades. Outro, jogar um jogo de beisebol pela tela, um FIFA, por exemplo. Esses caras vão ter que ter um bom shape, uma boa habilidade motora, né? Para fazer as coisas. Melhor do que a galera do Call of Duty, né? Que são os jogos que mais tem gente jogando muitas vezes, e vai acontecer um mundial dessas modalidades, com os jogos mais tradicionais. Mas você tem
ser diferente, né? O Comitê Olímpico Internacional entrou para regulamentar um pouquinho e escolher as modalidades que ele quer, para pegar um público mais jovem e tudo mais, né? Que é um movimento olímpico que está rolando. Mas só que quem coordena os jogos é a empresa que é dona do jogo. Você não tem, essa daqui é o futebol e todo mundo pode jogar. Não, você tem o meu jogo, que joga quem eu quiser, eu transmito os jogos como eu quiser. A empresa do jogo é tudo. Se ela decidir, não existe mais... Se a Valve lá decidir que não tem mais Counter-Strike, não existe mais Counter-Strike. Simples assim, acabou o jogo. Então você tem outros aspectos envolvidos que são diferentes dos esportes tradicionais. Ou na Riot, no LoL. Eu vou aumentar o poder desse campeão, desse personagem. Vou diminuir isso daqui, vou mudar os tempos. A regra pode mudar o tempo inteiro, né? Então, beleza, você tem a regra do jogo em si, como ganhar, como perder, mas essas coisas vão variando. E é difícil você conseguir controlar isso. Então, vai ser interessante olhar... Por um lado é bem legal, como você falou, mais gente sendo abraçada e da parte com coisas olímpicas, trazendo uma galera mais jovem para começar a assistir, que a gente tá vendo, você vai vendo que o Comitê Olímpico está brigando para ter mais audiência e ter mais essa busca por pessoas, né? Por outro lado, você tem todos esses... Como é que você lida com essa situação que é um mercado milionário, superou o cinema, superou acho que todos os outros sistemas de entretenimento do mundo, os jogos hoje são os principais, né? Cenas dos próximos Exato. capítulos. O que eu quero saber só assim, o shape da galera, dos melhores do mundo, tem melhorado nesses últimos 5 anos, quando tu olha assim, objetivamente? Cara, o que eu tô vendo, eu acho que alguns sim, sabe? Eu acho que... Vou mudar a resposta. Eu acho que daqui a uns anos, eu acho que não vai ter espaço pra galera que não cuidar desses aspectos também. Tá, então já era o campeão que come Pringles e Monster. Sempre vai ter o cara que é o talento e o cara que vai ser o fora da curva, mas a questão vai ser, tá bom, ele é o campeão fazendo tudo isso, e se ele não fizesse? Será que ele ia estar ainda melhor? Ou será que ele ia, ao invés de aposentar com 30 e pouquinhos anos, o cara ia estar jogando até 40 e feliz, gostando do que faz? Feliz com a vida também, né? Talvez essa seja a resposta da aposentadoria ser tão precoce. Uhum. Boa. Queria te agradecer muito por esse papo. A gente tinha muito mais assunto para falar. Dava pra gente... A gente tinha programado algumas outras coisas, mas você vai voltar aqui e a gente vai falar sobre outros assuntos. Foi muito legal aprender sobre concussão, a importância da concussão e trazer a tecnologia pro esporte, seja de campo ou no esporte. Então, isso eu acho que é o futuro. E muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado por tudo que você já fez pela gente. E conte sempre com a gente aí. Eu que agradeço. Quando convidarem, estarei aqui feliz, conversando com vocês que estão aí assistindo. Para mim é um prazer e é o que vocês falaram, né? Sempre fazendo alguma coisinha diferente. E aí? O que tem Qual que é a novidade? É gostoso. A gente, cada um vai buscando o desafio que curte, né? Obrigado de novo por estar aqui com vocês. Um prazer e quem precisar, estou à disposição. Oi, Ed, obrigado por desbravar, cara. Por desbravar, assim, por ir por esses caminhos, assim, que ninguém foi ainda, porque... A gente está aqui por causa disso também. Então, parabéns para ti por essa iniciativa. Eu acho que isso é animal ter pessoas abrindo assim frentes. Eu sei que exige muita coragem, assim. Então, obrigado, cara. Imagina. E só para a galera que está em casa aí escutando, como que eles conseguem te encontrar, seja para consultar contigo, seja para falar contigo nas mídias sociais, te acompanhar? Cara, o jeito mais fácil acho que é Instagram mesmo. Ricardo _Age ou Ricardo Age, né? Só por lá. Age, E-I-D. E de elefante e de igreja, D de dado. Acho que é o mais facinho. Ricardo _Age, eu tô no Instagram, é super fácil falar comigo. E aí vamos trocando um pouquinho de ideia. Mas, de novo, eu que agradeço, assim, se a gente tivesse começado a abrir esse caminho e não tivesse gente para trilhar junto conosco, é um caminho que com certeza ia fracassar. Quando a gente começa a olhar, sabendo que foi um dos primeiros médicos a estar dentro de clube de futebol, e hoje todos os clubes grandes têm um médico do esporte dentro, né, seleção e tudo mais, a gente passa por tudo isso, e vocês estão abrindo esses caminhos e continuando seguindo, também com certeza para a gente favorece muito, para a gente dá muito orgulho, para a gente dar os primeiros de residência, obviamente especialidade antiga,
Mas se não tivesse vocês, a gente também não estaria aqui. Então eu que agradeço vocês e fico feliz de fazer parte de tudo isso. Animal. E para quem tá em casa aí, galera, tenho certeza que quem assistiu até aqui curtiu, então envia para algum amigo, esse é o maior favor que vocês podem fazer para contribuir com o crescimento do podcast. E envia para aquele amigo que joga games aí, para todos que são jogadores de qualquer game, de qualquer esporte, porque essa galera às vezes negligencia a saúde. Então manda para eles que a performance deles vai melhorar se eles pararem de negligenciar isso aí também. É mais fácil falar de performance do que saúde, né? Performance, o pessoal fica preocupado com saúde, depois eu resolvo. É que performance, assim, performance estética... Eu já caí nessa conclusão, assim, que não adianta pro jovem tu falar, cara, isso aqui é bom pra tua saúde. Não, ou vai te deixar no shape, ou vai te ajudar a performar em alguma coisa. É isso. Aí o cara quer. Porque saúde, tu só se importa com ela quando tu não tem, né? Quando começa a perder a saúde, tu pensa, nossa, mas na época que eu era saudável, quando eu era jovem, tava bem... Daí a pessoa começa a se preocupar com saúde. Tem o último comentário, tem um amigo meu que fala assim, ele fala, visão filosófica da coisa, quando você tem saúde, você corre atrás de qualquer coisa. Se você não tem, você só corre atrás de uma coisa. Saúde. Boa. Pessoal, valeu, muito obrigado. Esperamos vocês nos próximos episódios. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.